Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2024 do AgroGalaxy Participações S.A. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, www.ri.agrogalaxy.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior da sua tela e escreva a sua pergunta para entrar na fila. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do AgroGalaxy constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do AgroGalaxy e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje contamos com as presenças dos executivos da companhia, Sr. Heron Martins, presidente do AgroGalaxy, e Sr. Luiz Conrado Sundfeld, diretor financeiro de Relações com Investidores. Passarei agora a palavra ao Sr. Heron Martins. Sr. Heron. Bom dia, pessoal. Queria agradecer primeiramente aí a participação de vocês. Temos mais de 85 pessoas conectadas acompanhando essa call de apresentação de resultados do terceiro trimestre de 24 da AgroGalaxy. No primeiro slide que a gente vai compartilhar, eu faço esse depois do disclaimer. Faço um pouco, recapitulo algo que vocês já me escutaram falar na época que eu estava como CFO e agora como presidente, só recapitulando um pouco do contexto do agro nesses dois últimos anos, 23 e 24, né? Falamos de um mercado que, depois do boom das commodities e dos insumos até 2022, sempre lembrando, né, defensivos muito ligado à questão da Covid, o fechamento das fábricas de princípios ativos lá na época de 2020 e, posteriormente, a guerra da Ucrânia e Rússia impactando fertilizantes. A gente teve um boom no preço desses defensivos, por consequência também um boom nos preços da commodity. Em 23, a gente traz o mercado para uma realidade mais próxima dos índices históricos. Isso faz com que, para uma revenda, né, como nós e como todos que atuam nessa cadeia de varejistas do agronegócio, você ganhando uma porcentagem do faturamento, esse faturamento tem uma redução por uma questão de preço, né, preço isolado do teu desconto, é muito mais condicionado ao mercado, você acaba tendo uma redução da sua capacidade de gerar lucro bruto. Estamos falando aí de defensivos na faixa de 60%, 70% de redução e na parte de fertilizantes algo em torno de 50%. Então, essa queda do mercado de insumos fez com que existisse uma diminuição das margens dos produtos, né? E essa diminuição de margem afeta os resultados que vêm ser apresentados desde então, mas também queria compartilhar um pouco, e depois nos dois slides que vêm a seguir eu vou mostrar um pouco o lado do produtor rural. O produtor, que é o nosso cliente, é quem move o nosso negócio, ele vem enfrentando também uma redução dos preços das commodities, um aumento do custo, né, para a produção dele, seja
O próprio custo do arrendamento, que teve um boom lá em 2020, não foi ajustado posteriormente, mas também nós e o produtor enfrentando grandes desafios no que diz respeito ao custo do dinheiro pela taxa de juros do mercado onde está trabalhando, que é o mercado brasileiro. Isso fez com que o produtor acabasse tendo dificuldades em cumprir é, seus pagamentos, né, gerando esse alto índice de inadimplência que foi visto no mercado de uma maneira generalizada nos 2 últimos anos. Se a gente vai um pouco mais no detalhe da visão do produtor, vocês vão perceber no slide seguinte, e eu peço o time para avançar, que aqui a gente tem, né, um acompanhamento que é feito de preços, por um lado, de soja e milho, e vocês percebem essa redução que aconteceu agora para o ano de 23 e 24, né? Muito atrelado também à redução dos preços de insumos, tá? Vocês vão ver aí índices caindo praticamente pela metade defensivos e especialidades, desculpa, e fertilizantes. O que é importante? O slide seguinte, ou seja, como é que isso impactou o produtor, tá? Esse é um dado que a gente acompanha aqui. Estamos falando de um produtor que, nos anos de da safrinha 19-19, safrinha 2020, teve aí uma safrinha superando os 30% de rentabilidade, uma soja em 34%, 33% nesse mesmo período, e que após a correção de preços, vocês veem, cair para 2,3%, a soja chegou até a bater números negativos de rentabilidade, reestabelecendo agora uma margem que ainda assim ela é inferior ao que se vinha trazendo historicamente. Quando você enfrenta um mercado nesse contexto de rentabilidades menores para o produtor e, por consequência, para toda a cadeia, nós como revenda, mas a indústria também sofrendo bastante, todo mundo teve que se fazer o seu dever de casa para se adaptar a esse novo contexto. No slide seguinte, eu recapitulo com vocês justamente o que a gente fez de dever de casa. Então, aí passando para o próximo, e muito do que eu vou contar aqui vocês já me ouviram falar, né, antes do efeito da recuperação judicial, mas também muito do que eu estou falando aqui faz parte do nosso plano que foi apresentado lá em dezembro, tá? A diferença é só, entrando em recuperação judicial, você acaba acelerando algum desses processos. Mas eixo principal, melhoria do mix de produtos, a AgroGalaxy sim vai priorizar a venda de um mix de maior valor agregado, tirando o pé do fertilizante comoditado, indo mais para defensivo, indo mais para semente e principalmente para especialidade. Nós, até a publicação desses resultados, sempre fomos reconhecidos por ser uma empresa líder na venda de especialidades e planejamos continuar nesse eixo, mesmo no contexto atual de recuperação judicial. Trabalhamos na redução de despesas, já havíamos feito algo durante final de 23 e início de 24, fevereiro de 24 principalmente, fechamos 19 lojas lá atrás. Com a entrada da recuperação judicial, a gente acelerou esse processo, adaptamos a nossa estrutura, no final eu vou mostrar qual é o tamanho da AgroGalaxy atual e as áreas de atuação, mas hoje estamos falando de uma empresa que segue nas regiões onde a gente entende que batem com a nossa estratégia de negócio, mas uma estrutura mais simples, menos layers hierárquicos entre a ponta, seja o comercial, seja o time administrativo e o CEO. Isso faz, naturalmente, com que a gente reduza a despesa, mas ajuda muito a gente também na velocidade de tomada de decisão. Isso é uma constatação que a gente vê desde o momento que a gente fez as adaptações necessárias para enfrentar esse momento. Vem junto uma simplificação de estrutura, simplificação de processo, não abrimos mão de adequar os nossos níveis de estoque, ou seja, vamos continuar exigentes no que diz respeito a ter níveis de estoque nas filiais condizentes com uma revenda do agronegócio, sem abrir mão em função de um rebate, em função de uma compensação adicional. Manter estoque saudável te protege contra a volatilidade do mercado, coisa que acontece, veja o que aconteceu com o dólar recentemente, isso impacta qualquer um que tenha um nível de estoque fora do programado para uma revenda do agronegócio. E também fortalecimento de estrutura de funding, não vou bater a carteira aqui do Conrado, que vai fazer sua estreia como CFO da AgroGalaxy fazendo a apresentação, mas continuamos em busca de soluções alternativas face ao mercado bancário, ainda reticente com agro, ainda reticente com varejo, buscando soluções alternativas, como são os FDICs, para continuar fazendo o funding da nossa operação. Vou passar a bola para o Conrado aqui e, e só fazendo um pano de fundo, antes que o Conrado fale um pouco dos números, né? Eu acho que é muito importante, e a gente teve essa conversa hoje com o time interno, mais de 600 pessoas participaram desse bate-papo, e agora com vocês,
é muito importante para quem faça a leitura dos números da AgroGalaxy entender que são números do final de setembro, ou seja, 30 de setembro, aonde você pediu, deu entrada no pedido de recuperação judicial no dia 18 de setembro. Por mais que o período entre 18 e 30 seja pequeno, esses números do T4, do T3, eles são bastante impactados pela recuperação judicial, porque a gente é obrigado a reconhecer todos os efeitos de contratos que foram rompidos, seja de aluguel, seja alguns take or pay que nós tínhamos de fertilizante. Não vou roubar a carteira do Conrado, ele vai explicar isso no detalhe, mas o que é importante é que praticamente a totalidade, uma boa parte do que está sendo apresentado aqui, o efeito caixa disso está embutido dentro da recuperação judicial. Vai ser pago dentro do plano, uma vez que ele seja aprovado. A primeira versão já está disponível, a gente já comunicou. Então, tudo que vocês estão vendo aqui, a questão do pagamento está muito ligada à dinâmica da aprovação do plano e os prazos que estão dentro desse plano a ser aprovado. Conrado, passo a palavra para você, para agora dar um pouco mais de detalhe para a nossa audiência com respeito aos números no terceiro trimestre de 2024. Bom, pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, representando aqui a AgroGalaxy pela primeira vez. Seguindo o tema que o Euron colocou do fechamento contábil do T3, é um fechamento contábil que foi prorrogado por 2 vezes, de fato, tá? E foi prorrogado. Acho que é importante primeiro mencionar, não foi um fechamento contábil, né? O processo de auditoria do terceiro trimestre geralmente não é uma auditoria, sim uma revisão, tá? E, de fato, nós tivemos não só uma revisão, ou tampouco uma auditoria. O processo foi, inclusive, mais robusto do que um processo de fechamento anual, tá? Isso devido ao pedido de recuperação judicial do AgroGalaxy. E basicamente, a nossa auditoria ela fez um dever de ofício, que é testar diversas contas num nível de detalhe até maior do que o processo de fechamento anual, tá? Inclusive, em função do atraso na prorrogação da publicação dos resultados, esses mesmos testes foram feitos não só olhando a base de data de setembro de 24, mas as mesmas bases de setembro de 24 foram também testadas em dezembro de 24, fase que a gente atravessou o T4 durante o fechamento. Isso gerou uma segunda revisão em todas essas bases. Quer dizer, o processo foi bastante longo e altamente testado, tá? O segundo ponto, pode voltar só um pouquinho ainda, o segundo ponto importante a comentar antes de abrir os números é que a gente vai apresentar aqui para vocês, distinto das demonstrações financeiras que estão apresentadas e registradas na CVM, a gente também registrou essa apresentação onde a gente separa de uma maneira onde a administração assim considera os efeitos da recuperação judicial dos resultados dos efeitos ordinários da operação do terceiro trimestre de 24. Tá? Isso é bastante importante, porque a gente quer demonstrar, e o Euron colocou isso logo agora no princípio, a gente quer demonstrar, no momento em que a companhia pediu operações novas, a gente teve que reconhecer diversas multas, penalidades, efeitos, baixa de ativos, diversas ações são necessárias serem reconhecidas nos resultados e que não fazem parte do resultado ordinário do terceiro trimestre. Então, dessa forma que a gente vai seguir daqui para frente. Podemos seguir, por favor, gente. Tá? Então, o primeiro gráfico aqui do lado esquerdo é a receita líquida do terceiro trimestre de 24. Tá? A companhia teve uma receita líquida de 1,21 bilhões de reais, distinto do T3/23, que foram 2,4 bilhão de reais. E essa queda ela deveu-se por 2 grandes fatores que vale a pena a gente mencionar aqui. Tá? O primeiro, de fato, em função da condição que o Euron até mostrou no gráfico, a condição de preço, em especial a condição de relação de troca que o produtor enxergava ao longo do T3, a maior parte dos nossos clientes, o produtor ele atrasou a decisão de compra de insumos. Tá? Então, face isso, a formação da carteira de pedidos e os faturamentos ocorreram numa velocidade mais lenta. A gente performou 570 milhões de reais a menos na venda de insumos comparado ao terceiro TRI de 23. Se você olhar isso do ponto de vista de volume, é 40% menor. Do ponto de vista de preço, a gente performou 3% abaixo da mesma foto de T3/23. Então, basicamente, é uma queda de volume. Em grãos, o efeito é basicamente similar. Tá? Ele é muito similar. O importante é mencionar que, além desse efeito de postergação da carteira,
A companhia entrou com o pedido de recuperação judicial no dia 18 de setembro. E, a partir de então, iniciou-se um processo dentro da companhia de não realizarmos mais vendas a prazo, e sim somente vendas à vista. Basicamente no sentido de preservar o caixa no momento que a companhia entrava no processo de recuperação judicial. Em adição a isso, o fornecimento de insumos para a AgroGalaxy, a partir daquele momento, foi interrompido. A gente se fez obrigado a cancelar uma carteira muito grande de pedidos de fertilizantes, e a companhia, a partir de então, basicamente vendeu os estoques que ela tinha dentro de casa. A companhia tinha uma posição razoável, não era uma posição tão grande de estoques. Acho que o Euron pontuou no princípio, ele já vinha operando numa gestão de ciclo de conversão de caixa bastante eficiente e gestão de estoques mais eficiente. Então, a companhia ela se viu numa condição de estoque não ideal e, consequentemente, o faturamento de aí então e até o final de dezembro, a gente faturou basicamente em função dos estoques que a companhia tinha dentro de casa. Tá? Então, esse basicamente é o efeito no faturamento. Tá? Seguindo para o segundo gráfico do lado direito, que é o lucro bruto e a margem bruta, e aí você vê um impacto muito relevante na margem bruta de insumos, eu vou comentar isso agora, e na próxima lâmina a gente tem um pouco mais de detalhe exatamente desses efeitos que eu pontuei no começo, que são efeitos oriundos do pedido de recuperação judicial. O principal impacto, você vê uma variação de margem bruta de mais 255 milhões no T3/23 para menos 160 milhões no T3/24. A grande variação, como eu falei, está em insumos, e o principal efeito aqui não é um efeito de margem ordinária, ou seja, a companhia performou uma margem bruta positiva quando você olha a operação ordinária dela entre compra e venda de insumos, embora com uma margem bruta menor. Se você viu no slide anterior, a gente teve uma redução de preço na casa de 3% em insumos, comparativo, mas o principal efeito que você vê aqui são lançamentos ou reconhecimentos dentro do custo do produto vendido, do nosso CMV, de diversos efeitos da recuperação judicial, em especial, tá? Multas e penalidades oriundas da interrupção dos nossos contratos de fornecimento, né, de suprimento, de fornecimento com os nossos fornecedores, então take or pays e outras penalidades que a gente reconheceu no custo do produto vendido no nosso CMV dentro do T3, tá? Importante mencionar, todas essas multas e penalidades, elas foram reconhecidas dentro do resultado e, da mesma forma, também foram reconhecidas dentro do quadro geral de credores. Tá? Basicamente, uma obrigação que eu tenho com uma contraparte e que compôs o meu contas a pagar e, subsequente, o quadro geral de credores, que faz parte do plano de recuperação judicial. Tá? Então, essas obrigações não têm um efeito caixa de imediato aqui no T3, e sim elas vão ser amortizadas de acordo com o que se concluir no plano de recuperação judicial, então logo a gente conclua a Assembleia de Credores e ali seja definido prazos e correções e até, enfim, né, impactos no valor nominal. Tá? Então, eu pontuei que desses menos 378, a gente tem na ordem de 220 milhões de reais de impacto no CMV, que deve-se a esses efeitos. Eu falei das multas e outras penalidades em cima dos fornecedores. Além disso, como eu falei, a gente correu o fechamento contábil de setembro, também olhando os movimentos de dezembro. Então, aqui você tem todo o ajuste de valor de mercado do estoque, também com base nos preços praticados no quarto TRI, e não só no terceiro TRI, em função do fechamento ocorrer mais tardio, e da mesma forma também ajustes de inventário de provisões de vencimentos e afins, olhando a foto do T4 e não só olhando a foto do T3, somente nas bases contábeis do T3. Tá? Dando sequência para o slide da esquerda inferior, que é o gráfico da esquerda inferior, que é o SG&A, aqui a gente também faz a mesma comparação, tentando segregar o que é o ordinário do T3/24, comparando com o T3/23, é a parte verdinha ali do gráfico, tá? A gente performou em despesas ordinárias uma despesa de 148 milhões no T3, que comparado com o T3/23, a gente teve uma eficiência de redução de despesas na ordem de 30 milhões de reais, corroborando o ponto que o Euron já mencionou no princípio da apresentação, que a companhia já vinha implementando um plano de redução de despesas bastante robusto. Óbvio que depois do pedido de recuperação,
esse processo intensificou em muito mais, quer dizer, a nossa expectativa é a continuidade desse plano seguir, capturando reduções de despesas, inclusive maiores. Mas o mais importante para mencionar nesse gráfico é a parte cinza de cima, que são o que a gente chama novamente dos efeitos os efeitos que a administração considera oriundos do pedido de recuperação judicial. Tá? Esses 769 milhões de reais, o principal evento que a gente tem aqui afeta o nosso PELCD, ou que o mercado chama também de PDD, a companhia. Tá? Tão logo o pedido de recuperação judicial ocorreu, tomou uma decisão de, objetivando a busca de liquidez, iniciar um processo organizado de venda da nossa carteira do contas a receber, vencido há mais de 120 dias. Tá? Inclusive, nós soltamos hoje um fato relevante de uma das tratativas que a gente já está no processo adiantado, tá? Que é a venda de uma parcela dessa carteira para uma das instituições, que é a Jive. E, da mesma forma, a gente também segue em tratativas, vou insistir novamente, adiantadas, na venda do restante dessa carteira de prazo superior a 120 dias, objetivando novamente a liquidez, ou seja, a entrada de recursos no caixa da companhia. E, obviamente, o impacto que a gente tem dentro do SG&A é o ajuste entre o deságio que a gente está capturando nessa carteira, descontado, obviamente, da provisão do PDD que já existia dentro dessa carteira, tá certo? E o prêmio que a gente recebe na venda da carteira, tá certo? Além desse impacto da venda da carteira, os outros efeitos oriundos aí do pedido de recuperação judicial, você tem o reconhecimento de outras despesas, tá? Como o Heron contou um exemplo, a decisão da companhia de fechamento de lojas, que a gente fechou 70 lojas pós a recuperação judicial, o reconhecimento das multas que existiam nos contratos do encerramento do aluguel dessas lojas e outras despesas, as despesas de encerramento das próprias lojas, diversos eventos e despesas, baixas de impostos que, encerrando uma atividade comercial em alguma região e aquela carteira de impostos que ali permanece, você não tem utilização deles no tempo, eu tenho que baixar também. Então, todos esses efeitos estão dentro do que a administração considera como impactos oriundos do pedido da recuperação judicial, estão dentro desses 769 milhões de reais. Então, a soma desses fatores, olhando para o último gráfico da direita aí embaixo, chegam num impacto que a gente chama extraordinário de 990 milhões de reais no EBITDA e um impacto que a gente chama de ordinário de 247 milhões de reais. Tá? Se a gente seguir para o próximo slide, eu tenho um pouco mais de detalhe disso. Enfim, voltando aqui, o impacto no lucro bruto que eu mencionei para vocês de 220 milhões de reais, ele tem um pouco mais de detalhamento aqui dos principais efeitos que afetaram esse ajuste extraordinário, né? O ajuste one time, que é o ajuste a valor de mercado, em especial essas multas de contratos de fornecimento, tá? Provisões de perdas de estoque e afins. E é importante mostrar que, ao final, ou seja, expurgando esses efeitos, olhando a margem bruta ordinária do trimestre, a gente ainda assim fez uma margem bruta mais baixa, mas, enfim, positiva de 61 milhões de reais, uma margem bruta de 5% inferior ao que a gente fez no trimestre passado. Na parte de insumos, eu pontuei que a gente tem uma redução de preço de 3%. Na parte de grãos, a redução é um pouco maior. Tá? E do lado direito, novamente, a gente já mencionei esses pontos no slide anterior. O principal efeito ali, que é um efeito do PLCD, é uma provisão que a companhia fez em cima da carteira de recebíveis, face que a decisão de venda e as propostas já estão bem encaminhadas, a gente fez essa provisão pressupondo a venda da carteira. Tá? Além disso, houve um aumento do PDD do trimestre, já está aberto no slide anterior, que perfaz o SG&A final do TRI de 342 milhões de reais. Acho que é importante mencionar também um efeito, que também é um efeito extraordinário da recuperação judicial, que não está aqui nesse slide, que é a baixa do ativo diferido. Tá? Em função do pedido de recuperação e em função da não previsibilidade da expectativa de utilização desse diferido de imposto de renda que a companhia carrega no balanço, a gente fez a baixa do nosso ativo diferido de imposto de renda de 210 milhões de reais no T3,
esse ativo ele permanece dentro da companhia, sabe que o prejuízo acumulado segue lá. Entretanto, a gente só vai reconhecer novamente esse ativo no balanço, tão logo o plano seja aprovado e a gente consiga ter visibilidade da geração de resultados e consequente utilização desse prejuízo. Então, esses são os principais efeitos extraordinários da recuperação judicial e aqui são os principais efeitos ordinários do resultado. Tá? Eu aqui devolvo a bola para o Heron aqui para ele continuar a apresentação. Tá? Obrigado, Conrado. Vou fazer uma atualização de como é que a gente está dentro do timeline da recuperação judicial, e aí o próximo slide ajuda um pouco nesse sentido. É, falar um pouco do que vocês já ouviram, né? A gente protocolou lá em 17 de setembro, tivemos diferimento em 1º de outubro, nomeamos administrador judicial, foi nomeado administrador judicial, apresentamos o nosso plano em 2 de dezembro, atualizamos a lista do QGC, e hoje é o último dia para o prazo de impugnação por parte dos credores, lembrando que esse prazo normalmente é de 30 dias depois da apresentação do plano, mas como ele caiu finalzinho dentro do recesso do judiciário, a gente teve esses 2 dias a mais que estão sendo concluídos hoje. Posso dizer que o nível de objeções é um nível até abaixo do que tradicionalmente ocorre numa recuperação judicial, e a gente tem tratado de cada uma delas. A quantidade de objeções, na verdade, não é uma preocupação, a gente foi bastante interpelado com respeito a isso por parte dos jornalistas, né? E o fato de ter objeção, que é muito comum numa recuperação judicial, só te obriga a fazer uma assembleia. E é nisso que nós estamos trabalhando hoje, né? Preparando o ambiente para ter condições de votar o plano apresentado o quanto antes, né? O nosso desejo enquanto empresa é que isso aconteça o quanto antes. Agora, claro, não depende exclusivamente da empresa. E nós, nesse momento, estamos atuando em quê? Em fazer as parcerias com os diferentes fornecedores. Priorizamos, no primeiro momento, fornecedores que nos permitem fazer negócio. No final, vocês vão ver fotos já de produtos chegando nos nossos estoques. Já é fruto dessas parcerias assinadas. Eu, naturalmente, não posso fornecer nomes aqui, mas posso dizer que hoje a gente tem um cinturão de fornecedores que nos permite fazer negócio, e já estamos fazendo negócio, principalmente para suportar o plano no que diz respeito aos resultados de 2025, né? Nossa estimativa, e outra vez, isso não é um prazo que pode ser cravado na pedra, porque não depende exclusivamente da Agrogalo. Depende das negociações, depende dos trâmites. Nossa ideia é fazer essa aprovação, ou submeter a aprovação, lá para meados de abril, e é nisso que a gente tem trabalhado. No slide seguinte, eu coloco um pouco o que está por trás do plano que foi apresentado, tá? Então, e vocês vão ver, como eu comentei, muitas das coisas coincidem com o meu slide lá do início, que já falava do que nós estávamos fazendo antes da RJ, tá? Então, existe sim um reposicionamento geográfico com adequação do número de lojas, tá? Focando nos estados que nós entendemos que tem fit, que se adequam à nossa estratégia de um mix com menos pé em fertilizante e mais em produtos de valor agregado. A própria redução da presença de fertilizantes no mix de vendas. A gente tem consciência que essas ações elas acabam sim trazendo uma redução de receita, mas vamos ter receitas de maior saúde, né? Ou seja, de melhores margens, até pelo próprio mix que a gente está colocando. Dentro da receita também, a gente tem sido e cada vez mais aumentando a seletividade na concessão de crédito. Isso traz algum impacto na receita, mas todos esses números estão refletidos no plano que está aí público para que todos possam ter acesso. O que vai trazer impacto no EBITDA? Impacto positivo. Essa alteração de mix, como eu comentei, né? Você está tirando o pé de produtos que te trazem 8%, 9% de margem, como é um fertilizante commodity, e priorizando semente, defensivo, especialidades que seguramente te entregam mais do que 30%. Outra vez, quando a gente fala priorizar especialidades, não é que a gente tirou esse coelho da cartola agora. Vocês que acompanham as apresentações da AgroGalaxy já vinham percebendo que a gente cada vez mais focava em ser um diferencial enquanto revenda na venda desse tipo de produto através da recomendação, né? Fizemos um redesenho das estruturas. Quando você reduz o número de lojas, reduz o teu potencial de venda de receita, por mais que ela venha com qualidade, você precisa se adaptar, e nós fizemos essas adaptações. Somos uma empresa mais enxuta, uma empresa com mais cara de revenda, com
velocidade na tomada de decisões, né? Tirando as barreiras de equipe de operação, equipe comercial, equipe administrativa, somos uma loja, né? A gente tem uma loja na ponta e a loja tem poder cada vez mais de autonomia para fechar negócio. E também, como qualquer empresa precisa fazer, e aqui a gente só acelera o processo, revisitando todos os contratos de prestação de serviço em busca de contratos e serviços que tenham fit com a nossa nova realidade. Do lado do capital de giro, essa negociação que eu venho comentando, o nosso plano ele está calcado, num primeiro momento, uma parte de compras à vista, a própria venda da carteira, esse cash adicional que vem para dentro da empresa corrobora nesse sentido, é um valor que não estava previsto e nos ajuda nessas compras à vista, mas mantendo as parcerias com o fornecedor, o nosso plano está calcado na retomada de prazos, né? Já que a gente vende a prazo, também poder comprar a prazo negociando o que a gente vem negociando com cada um dos fornecedores. Estoque, não abrimos mão de termos estoques condizentes e saudáveis com uma revenda, não vamos ter o estoque abarrotado para buscar um rebate, a gente quer ter estoque que a gente não fique exposto à volatilidade de mercado, que cada vez mais faz parte do nosso negócio, né? E contas a receber, medidas adicionais, contas a receber é uma crescente de melhorias. Conrado, inclusive, com a chegada dele, trouxe aqui algumas ferramentas de cobrança externa que já tem surtido efeito para a carteira existente, e a nossa intenção é essa, continuar apertando para ter contas a receber muito mais condizentes com o que são os dados históricos da AgroGalaxy. No slide seguinte, trago um compilado de números, esses são os números que estão no plano que foi submetido, não vou entrar no detalhe deles, mas eu acho que o importante aqui qual é? É um crescimento pé no chão, tá? Com margens que crescem, muito focado nessa melhoria de mix, sem abrir mão de ter um nível de SG&A, de despesa, que não saia do controle. O que eu quero dizer isso? O fato de nós crescermos dentro do plano, com o nosso plano de faturamento, aumentando, não o número de lojas no primeiro momento, mas aumentando a produtividade por CTV, que é o nosso comercial, não quer dizer que a gente vai aqui voltar a aumentar a estrutura. O trabalho que foi feito agora é um trabalho que vai calcar muito como é o jeito de operar da AgroGalaxy daqui para frente. Isso naturalmente, né, trabalhando na receita para uma crescente, margens mais saudáveis, com mix mais rico, vamos chamar assim, sem abrir mão de controlar a despesa, vai trazer a gente aí para um patamar de EBITDA, que a gente está falando de 420 milhões, ou 6,3% em 2030, a 7,2%, 713 milhões em 2035, muito focado na contenção de gastos fixos e trabalhar o potencial da nossa equipe de venda. O slide seguinte mostra como a gente está hoje, tá? Acho que é importante, a gente em algum momento comentou que a gente tinha 3 unidades de negócio, a gente fez um último movimento recentemente para simplificar ainda mais, então hoje a AgroGalaxy tem 2 unidades de negócio. Por que unidade de negócio diferente? Porque os contextos agrícolas são diferentes, o tamanho do produtor é diferente, a forma de servir o produtor é diferente. Então, a gente resolveu escalar o Sul, onde está representado pelo Paraná e por São Paulo. A gente tem o Sérgio Fraga liderando essa unidade de negócio, já era alguém que estava conosco, fazendo um trabalho de longa data. E o Mariel, que está com a gente já tem 1 ano, quase 2 anos, tocando o Cerrado, é uma pessoa que conhece bastante as particularidades do Cerrado, e com essa dupla a gente tem aí 73 lojas e uma força comercial no momento de 235 pessoas, claro, aqui sim com capacidade de aumentar em função da nossa evolução do processo de venda, mas a gente entende que esse dimensionamento, seja de lojas, seja de força comercial, nos permite entregar o que está previsto para o plano publicado, como bem comentei, no ano de 2025. E no último slide, a gente tem um pouco do que está acontecendo na ponta, tá? O fato da gente ter assinado os acordos com fornecedores, o fato da gente ter feito uma ou outra compra à vista, o fato da gente ter conseguido, eu vou dizer recuperar, mas trabalhar a confiança do produtor, nos permite voltar a fazer negócio, né? Nesse exato momento, o nosso time está focado em carteirar, em fazer as compras através do time de suprimento para entregar os valores que a gente tem previsto para o primeiro quarto de 2025. Eu acho que a gente tem alguns bons indicativos que fundamentam isso.
o fato de ter essa carteira que foi vendida, um cash para eventualmente fazer algum negócio à vista, o fato da retomada do FDIC, o fato que foi comunicado na semana passada, e algo mais recente que aconteceu essa semana, a gente volta, né, começa a receber dentro dos nossos silos no Sul grãos de produtor. O produtor, quando deposita o grão dentro de um silo da AgroGalaxy, é para a gente um certificado da retomada dessa confiança, né? A gente vai ter o produtor depositando o grão, a gente vai pagar esse grão e o produtor vai se sentir confiante para rodar mais. Começou a rodar o grão no Sul, volta a confiança, volta a ter visita de produtor, aumenta-se a visita de produtor nas nossas lojas e a gente volta ao eixo normal, que é entregar o que está previsto no plano de 2025. A gente termina aqui a apresentação formal e abre agora um pouco para questões aí. Acredito que a gente vai ter um apoio da Patrícia ou da Luciane no que diz respeito à condução das perguntas. Agora, começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Vamos à leitura da nossa primeira pergunta. É do Peter Dmitrenko, profissional de RI da Royal Finance. A primeira pergunta é: qual é o número total de lojas? A apresentação atual menciona 73 lojas no slide 14, enquanto o relatório do primeiro mês do atual processo RJ mencionou 91. Vocês fecharam mais 18 lojas no último mês? Os fechamentos pararam ou ainda continuam? Passo a palavra ao senhor Herol. Obrigado, Patrícia. Pessoal, o número de lojas é 73. Quando a gente lembra, né? A gente declarou a recuperação judicial no dia 17 do 18S, e depois a gente ficou um mês trabalhando na adaptação da estrutura da empresa para enfrentar esse novo momento. O nosso número de lojas naquele momento foi de 73. O que acontece é que você não fecha uma loja de um dia para o outro. Precisa movimentar estoque, você precisa tirar cadeira, computador, ar-condicionado. Então, esse número intermediário que foi divulgado era das lojas que já estavam efetivamente fechadas naquele momento. Nosso número final e a conclusão desse processo agora em janeiro, tá? Ainda tem uma loja ou outra sendo fechada, é de 73 lojas, Patrícia. Senhor Herol, muito obrigada. A nossa segunda pergunta é do Peter Dmitrenko, profissional de RI da Royal Finance. A pergunta dele é: por favor, explique os detalhes das mais provisões constituídas para contas a receber e por que as informações não foram suficientes para que o PwC pudesse emitir sua opinião sobre as demonstrações financeiras. Passo a palavra ao senhor Conrado. Bom, Dimitri, vamos falar primeiro das provisões. De novo, se você olhar naquele primeiro slide, as provisões que nós fizemos em relação a contas a receber foram feitas, a parte delas ordinárias, ou seja, a gente reviu a carteira em setembro e, novamente, a gente reviu a mesma carteira em dezembro, tá? Então, a gente correu o fechamento por mais 3 meses em função dessa prorrogação e a gente fez uma provisão, e essa é uma provisão ordinária do contas a receber em cima da inadimplência daquela carteira. E é uma carteira, de novo, de até 120 dias. O restante da carteira, que transcende os 120 dias de vencimento, o que foi feito não é uma provisão em cima de uma política de PDD, e sim uma provisão feita em cima da expectativa da companhia na venda dessa carteira, tá? Comparando a provisão que já existia nessa carteira vencida, já parcialmente provisionada, contra o nível de desconto que a companhia vai obter na venda da carteira, tá certo? Menos o prêmio que nós estamos recebendo. E aí o segundo ponto que você coloca é a limitação do parecer da auditoria. De fato, ele não entra exclusivamente só na carteira, mas ele chama uma limitação de escopo. A limitação de escopo dele vai em função de toda essa realidade do plano da recuperação judicial. Especificamente em relação à carteira, o nosso aproveitamento foi feito em cima de propostas de compra que nós temos na carteira, tá? E as propostas estão se formalizando. A exemplo do fato relevante que a companhia divulgou hoje, onde ela assinou já um MOU com uma instituição financeira. Então, existe uma limitação de escopo com base na provisão que nós fizemos. Tá? Acho que deve ter ficado claro para ti. Muito obrigada, senhor Conrado.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Osmar José Angelini, investidor. No âmbito de recuperação judicial, se for aprovada nos atuais termos, como vocês acreditam que a companhia conseguirá futuramente acessar mercado de crédito privado, dado que os investidores detentores de CRAs foram extremamente penalizados nesse plano? Passo a palavra ao senhor Conrado. Bom, eu acho que o Heron pontuou o exemplo do recebimento de grãos que a companhia começou a ter nos seus armazéns após o plano. O produtor confiando na companhia e depositando grãos no nosso armazém. Eu acho que todo esse processo passa por confiança. Tá? Eu acho que é uma infelicidade o que aconteceu com os investidores do CRA, bem como com todos os credores que fazem parte do quadro geral de credores, não especificamente só os credores financeiros, mas todos os credores. Mas isso passa por confiança e passa. O Heron mostrou as nossas projeções que fazem parte do plano. Então passa pela companhia executar e cumprir as metas que ela se estabeleceu dentro do plano, gerar as receitas, gerar os resultados e gerar o caixa que ali está previsto. E, consequentemente, né, nesse restabelecimento de confiança, é natural e a nossa expectativa é que a gente volte a operar, tanto no mercado financeiro direto, como no mercado de capitais. Tá? Basicamente, é uma relação de confiança e uma relação de performance. Tá? É o nosso entendimento. Perfeito, senhor Conrado. Vamos à nossa próxima pergunta. A nossa próxima pergunta vem do senhor Pasquale Augusto de Salvo, jornalista do Money Times. Heron, bom dia. Só reforçando, quais os produtos que constam no mix de maior valor agregado que vocês vão focar? Por favor, senhor Heron. Beleza. A AgroGalaxy sempre faturou fertilizantes, sementes, defensivos e especialidades, né? Os biológicos estão incluídos em especialidade. Por fora, vocês sempre viram na nossa apresentação de resultado, faturamentos de grãos, seja pelo barter, né, que continua sendo uma ferramenta nossa, sim, para fazer negócio, seja pela própria originação de grãos. A gente mantém uma capacidade estática no sul e é normal comprar e vender grãos. Desses produtos que eu comentei, qual que a gente está tirando o pé estrategicamente? Fertilizante. Tá? Por quê? A gente entende que a gente chegou a um patamar de mais de 30% das vendas em fertilizantes. O fertilizante ele tem um impacto grande no capital de giro de uma revenda, porque você precisa comprar à vista para vender a prazo, né? Com a margem muito apertada. Então, a nossa intenção é tirar exclusivamente do fertilizante. Não quer dizer que a gente não vai vender fertilizante, até porque para fazer um barter você precisa apresentar a solução completa, mas a gente vai priorizar a venda de fertilizante somente dentro do pacote completo. Ou seja, produtor que comprar sementes, especialidades e defensivos conosco, fechando o contrato em grão, ou seja, os 4 insumos que a gente quer buscar, a gente vai buscar alguma solução para que ele possa ter algo de fertilizante dentro do pacote. Perfeito, senhor Heron. A nossa próxima e última pergunta vem do senhor Pedro Trintinaglia. Perdão, senhor Pedro Trintinaglia, analista buy-side do Itaú BBA. Pessoal, bom dia. Entendo que a cessão de carteira de recebíveis seja para reforço de caixa, certo? Alguma parte desse recurso será direcionado para a liquidação de dívidas? Passo a palavra ao senhor Conrado. Pedro, a cessão, a venda da carteira de recebíveis, tá? Bem como esse restabelecimento da operação com o nosso FDIC do Terra Magna, a utilização desses recursos é basicamente para a constituição de estoque, ou seja, compra de produtos, e a compra de produtos, obviamente, utilizando caixa à vista, traz uma margem mais competitiva para a operação, para efetivamente gerar e fomentar mais negócios. É importante deixar bastante claro que, em função do plano de recuperação judicial, a companhia hoje não pode liquidar nenhuma obrigação com nenhum credor que faça parte do quadro geral de credores. A companhia só vai poder fazer frente às obrigações que lá estão, tão logo o plano seja aprovado e somente de acordo com as condições do plano. Então, qualquer liquidez que a companhia gere nesse momento, ela vai ser direcionada especificamente para fomentar o negócio. Esse é o nosso objetivo, seja a venda da carteira, seja a operação de FDIC e seja a geração de caixa do próprio negócio. Acho que está claro, né? Muito obrigada, senhor Conrado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia.
Obrigado aí pela participação de vocês. E mais do que a participação, né? Eu estava acompanhando, a gente tem nessa call uma série de fornecedores, alguns que já são fornecedores parceiros, que a gente chegou a um acordo, alguns fornecedores que ainda não são fornecedores parceiros. Queria reforçar que a porta continua aberta para a gente conversar. A retomada da AgroGalaxy, ela não se faz só com as medidas que a gente projetou aqui. Ela é feita através também de uma parceria importante com os fornecedores. Não existe AgroGalaxy sem fornecedor, não existe AgroGalaxy sem produto. A gente hoje sim chega numa condição tranquila para poder fazer as vendas de 2025, mas a porta continua aberta para a gente continuar fechando essas parcerias. Obrigado pela compreensão, obrigado pela paciência. Nem todos que estão participando da call conseguiram falar comigo durante esse processo, mas as portas continuam abertas para restabelecer os contatos e as parcerias. Muito obrigado, pessoal. Uma ótima terça-feira para vocês. A videoconferência de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024 do AgroGalaxy Participações está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham um bom dia.